Olá! Começa agora pela sua TV Ceará o programa Entre Ideias, com muita música e informação para você que está em casa. Olha só, a população brasileira não está atenta para os perigos da automedicação. Só nos últimos 5 anos, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou quase 60 mil internações por intoxicação medicamentosa. É muita gente, né? Então segura um pouquinho, que já já você vai saber tudo sobre este assunto que tem preocupado bastante as instituições de saúde aqui no Brasil. Voltamos já já! O Entre Ideias discute essa semana sobre os riscos da automedicação. Para conversar com a gente sobre o assunto, o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Jacó Albuquerque, a chefe do Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos da UFC, Miriam Parente, diretor clínico do Hospital Aldeota, Dr. Vitor Sarmento Mesquita, e o cantor Rondinelli. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Por que a automedicação preocupa tanto? Os riscos que a automedicação traz ao indivíduo, eles podem ser bastante significativos. Quando você se automedica, você está fazendo isso sem uma orientação adequada e pode usar o medicamento que não é prescrito para a sua condição. Você pode usar numa dose além do que seria indicado normalmente, por um período excessivo ou muito curto, que acaba ou complicando ou não resolvendo o estado de saúde. E você corre o risco de mascarar o real problema que você possa estar tendo. Então, a automedicação, ela precisa ser revista quando não existe nenhum tipo de acompanhamento, não é? Se você for medir os efeitos, se você for fazer as considerações da automedicação em cima dos efeitos que a automedicação produz, a gente vai de um simples não alcançar o verdadeiro efeito medicamentoso, como até a morte. E pode chegar a isso, claro, até a morte? Perfeitamente. Então, de um simples fato de não aparecer, de você não solucionar o problema até a morte. Então, são vários processos que você passeia dos efeitos medicamentosos quando ela é induzida por uma automedicação. Inclusive em crianças, tá certo? Um simples uso de uma medicação simples, como o ácido acetilsalicílico, com a criança com febre, numa determinada doença mais simples, como uma gripe, pode induzir a um quadro mais raro, mas pode induzir a uma complicação que pode sim ser grave e até fatal, no caso de uma criança. Inclusive tem a mãe, o pai, o vizinho, que indica determinados medicamentos, né? Esse serve para dor de cabeça, esse serve para febre. Quer dizer, isso é um constante perigo, é isso mesmo? Exatamente. Isso. Né? Que a automedicação é sempre que você usa um medicamento não prescrito por médico, né? Então, toda vez que se faz um uso de um medicamento por uma escolha sua, por uma indicação de um profissional não médico, você está dentro de um processo de automedicação. Pode ser a sugestão de um vizinho, de um parente, pode ser até a utilização de uma receita que foi prescrita há um ano atrás. Aí você, não, eu acho que eu estou tendo o mesmo problema, repete, aquilo é um processo de automedicação. Qual a incidência aqui no nosso estado? Existem dados, né, pela Fiocruz, dados pela Fiocruz e a própria doutora Miriam, que ela está mais próxima com esses dados, ela pode até ser mais precisa nas informações, mas o que a gente tem a informar é que até o horário da tomada do medicamento, quando ela não é respeitada de acordo com a prescrição médica, ela pode ser induzida como um erro à adesão ao medicamento, e dentro dessa adesão ao medicamento, quando ela volta a
para suprir. Ela não tomou 2 por dia, mas amanhã toma 3, que é uma automedicação, deixa de ser uma automedicação. Quando ela foge da prescrição médica, ela já está induzida na automedicação. Quais os riscos e as consequências a médio e longo prazo? Podem ser vários, tá certo? Primeiro, como já foi citado, você não vai ter a resolução do seu problema. Se você for fazer um tratamento para uma infecção, alguma doença causada por uma bactéria, você vai ter uma determinada quantidade de medicação, um medicamento específico, um antibiótico específico para aquilo. Se você não tomar de forma correta, você não vai ficar bom, pode ter a piora do seu quadro. Isso a curto prazo é o que a gente mais vê de efeito adverso da automedicação. A médio e longo prazo, você pode ter complicações mais significativas. Você pode ter a piora da sua doença, você pode ter o agravo dela, muito comum, muito falado hoje em dia, em questão da dengue. Você tem um quadro febril, você toma uma medicação, o ácido salicílico, você cai mais aí nas suas defesas, sua plaqueta, você pode ter uma piora do teu quadro de dengue. E a longo prazo, uma preocupação que todos nós temos, principalmente em relação aos antibióticos, é a questão da perca da eficácia daquele remédio para a população como um todo. Você vai ter uma série de bactérias, de agentes indutores de doenças, que eles vão ficar mais resistentes àquele tratamento. Quais as substâncias mais tomadas pela população que podem ser muito perigosas? Os analgésicos anti-inflamatórios lideram todos os trabalhos relacionados com a automedicação. Em seguida de vitaminas, né, os polivitamínicos são muito utilizados, até porque há uma influência da propaganda muito grande. Né? Inclusive, a gente chega nas farmácias, né? O balconista de cara logo já oferece para a gente os polivitamínicos, né? Inclusive, eles estão na relação das pessoas que induzem a automedicação. Isso faz mal, né? Os polivitamínicos? Lógico. Porque, além de sobrecarregar órgãos, como rins, como fígado, onde existe exatamente a metabolização dos medicamentos. E se houve um comprometimento do órgão, tanto do hepático como o renal, e existe uma metabolização do medicamento também nesses mesmos órgãos, então lógico que pode esse próprio mal causado pelo excesso de vitaminas pode causar o órgão e não concretizar o efeito necessário do próprio anti-inflamatório, do próprio antibiótico. Além disso, cada ser humano tem sua peculiaridade, inclusive pelas faixas etárias. A vitamina necessária para uma criança, ela é totalmente não, mas em muita parte diferente da que é necessária para um adolescente, para o adulto e para o idoso. Cada um vai ter carência, vai ter necessidades de uma vitamina específica que vai trazer um ganho de saúde maior para ele. Fora isso, o corpo não é o que a gente pensa de, vou tomar 3 comprimidos dessa vitamina e eu vou absorver os 3 comprimidos dessa vitamina. Na verdade, não. A gente tem uma capacidade, nosso organismo, ele não vai absorvendo como um todo. Então, se você tomar de forma inadequada ou exagerada a vitamina, no caso, você não vai simplesmente absorver. Ela vai passar direto no seu trato digestivo. Existem medicamentos que não podem ser combinados. O uso da medicação acaba piorando o problema? Isso é o que chamamos de interação medicamentosa, né? Inclusive, voltando só ao assunto da polivitamínica, até os polivitamínicos, a composição de um polivitamínico, ele pode ser responsável pela interação medicamentosa. Uma presença de um zinco, ele pode inibir a absorção de alguns componentes do medicamento, que não vai fazer, no final, não vai ter o efeito necessário previsto. Um simples remedinho para dor de cabeça pode ser perigoso? Com certeza. Existem pessoas que têm sensibilidade a determinadas substâncias químicas, né? Na verdade, as pessoas ignoram o fato de que medicamentos são, antes de mais nada, substâncias químicas, né? E que essas substâncias químicas são trabalhadas pelo organismo e existem pessoas que são mais sensíveis a essa substância e outras não. Então,
Alguém pode tomar um medicamento e não ter problema nenhum, ou outra pessoa pode tomar e aparecer com urticária, com as faces demasiadas, inchadas, né? Prurido, coceira, vermelhidão. É uma resposta individual, né? Que não se espera que aconteça, mas que pode acontecer. Eu estou até pensando que muita gente que está em casa está se perguntando: toda vida que eu tiver uma dor de cabeça, eu tenho que ir ao médico? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela vem nos últimos anos trabalhando com o conceito de automedicação responsável. O que seria automedicação responsável? Seria o fato de você utilizar um medicamento desde que você possa ter alguma orientação de um profissional de saúde para isso, né? Então, o farmacêutico, um dentista, uma enfermeira, um profissional que possa orientar essa utilização. Em que aspecto? Perguntar previamente: já usou esse medicamento anteriormente? Teve algum problema? Se não, é uma segurança que a pessoa possa ter. Por que você vai utilizar esse medicamento, né? Para que evite o uso desnecessário. Tem pessoas que adoram se automedicar. Então, desde que hajam algumas orientações prévias, a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando essa questão da automedicação responsável. Por quê? Porque se sabe que em muitos países o acesso aos serviços de saúde é muito difícil. Então, não dá para você realmente ir buscar, né, o acompanhamento médico para uma simples dor de cabeça, né, para um resfriado comum, mas que as pessoas tenham a noção de que medicamentos, eles são ótimas ferramentas para a recuperação da saúde, desde que usados adequadamente. Uma das condições precípuas dos conselhos de farmácia é a fiscalização da atividade profissional. E hoje existe um projeto de lei que foi aprovado essa semana passada, dia 10, dia 9, e que foi aprovada no Congresso, que é exatamente em cima da participação, da fiscalização de todas as farmácias como estabelecimento de saúde, fazendo com que o farmacêutico esteja presente em todo o horário de funcionamento da farmácia. Então, o profissional farmacêutico, ele é o profissional do medicamento. Então, ele está ali, ele para tirar dúvidas do cliente, para fazer essa interação com essa anamnese que a doutora Miriam falou, é chamada de anamnese. Uma anamnese é uma história, né? A história do paciente, a história de medicamento do paciente, a história de doenças da família, do próprio paciente, para saber se aquele simples medicamento de uma dor de cabeça vai causar o efeito necessário que ele está esperando. Quer dizer, o farmacêutico, ele pode orientar e também ele pode indicar os medicamentos? Ele deve orientar o medicamento. Agora, prescrever medicamentos, só quem prescreve são os médicos. Existe um projeto também de lei para a prescrição dos medicamentos de MIBs. MIBs é medicamentos isentos de prescrição médicas, como a própria dipirona, por exemplo. E exatamente como são considerados medicamentos isentos de prescrições médicas, você pode adquirir um medicamento da dipirona na farmácia sem a prescrição médica. E o farmacêutico, nesse momento, é a pessoa mais indicada para fazer essa anamnese farmacêutica. E agora eu converso com Rondinelli. Rondinelli, fala um pouquinho da sua carreira. A minha carreira começou há 22 anos atrás. É uma banda que eu tinha, chamada Etc e Tal, que era de Maracanaú. A gente acabou com a banda. Eu montei a minha própria banda, Rondinelli Banda. E estou aí no mercado há 3 anos, com minha banda baile, com a equipe de 8 pessoas, que temos entre batera, baixo, guitarra
teclado, cantor, cantora, saxofone e uma produção visual que a gente faz em formaturas, casamentos, aniversários e empresas, e confraternização de empresas. Nossa banda é uma banda baile. Eu toco MPB na noite, de segunda até quinta-feira, mais ou menos, a gente toca o barzinho. Aí quando chega no final de semana... É a festa grande, né, que a gente faz. Você está com 2 trabalhos. Exato. A banda baile, né? É. Show baile, aliás, show baile. E um todo autoral. Todo autoral. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 trabalhos. O autoral é um CD que tem a participação do meu amigo Paulo Façanha, né? Uma música que a gente gravou nesse disco, e outra música do Roberto Medeiros, e o restante, 14 faixas, só músicas minhas. E entre essas faixas tem uma música chamada Irreal, que foi de um disco chamado Irreal, antes do disco autoral, que eu botei algumas composições de cantores famosos e 2 músicas minhas, que esse disco chamado Irreal vendeu entre 13 mil cópias a 14 mil cópias, que eu tinha uma equipe na rua vendendo meus discos, né? Montei uma equipe, comprei outro carro e tudo, aí eram 8 pessoas saindo vendendo o disco em toda Fortaleza, consegui esse feito, né? Aí o disco, através do Irreal, eu cheguei ao CD Sonho, que é um CD totalmente autoral, que inclusive eu lancei esse CD pela Rádio Dom Bosco e ficou muito bacana a produção que a gente fez nesse dia. Vamos de música, Rondinelli. Corcovada, pode ser? Pode. Um cantinho, um violão, desse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Cantinho, um violão, desse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade, meu amor. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos
já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Segundo bloco Dentre Ideias, hoje dando dicas importantes sobre os perigos da automedicação. Estão aqui tirando todas as nossas dúvidas o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Jacó Albuquerque, a chefe do Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos da UFC, Miriam Parente, o diretor clínico do Hospital Aldeota, Dr. Vitor Sarmento Mesquita, e o cantor Rondinelli. Doutora Miriam, como barrar essa prática? É muito difícil, não é? Porque o que leva normalmente as pessoas a se automedicarem? Elas têm um problema de saúde que precisa ser resolvido. E como eu disse ainda há pouco, infelizmente o nosso sistema de saúde não dá conta de absorver as necessidades da população, né, em termos de atendimento. E aí você precisa resolver o que está lhe incomodando e você vai buscar o medicamento. É muito mais fácil chegar a uma farmácia do que chegar a um atendimento médico, não é? E então nós temos uma grande quantidade de farmácias aí que facilita esse acesso e as pessoas acabam comprando medicamentos que às vezes nem necessitam. E o outro é que de médico todo mundo tem um pouco. Tem um pouco, exatamente. Isso é que a gente Né? vê durante O vizinho, enfim. a Todo mãe, a mundo avó, tem um pouco de medicamento. tá sempre indicando o medicamento. Já passou tudo que por é alguma gostoso. doença que ficou bom com o medicamento, indica, e isso começa. Você pode também, já existe algumas medidas que já foram tomadas há algum tempo para isso. Uma delas que já citaram foi a questão de você ter o controle em algumas medicações, principalmente antibióticos, medicações psicotrópicas. Então, esse controle diminuiu bastante o uso de a automedicação em relação a esses remédios. E, perfeito, você ter um acesso, você ter um acesso à saúde facilitado para a população. Se você tem um acesso à saúde facilitado, você diminuiria e muito essa automedicação. Inclusive tem muita gente, depois de fazer exercícios e ficar todo dolorido, corre logo para os relaxantes musculares. E aí? Relaxantes musculares e anti-inflamatórios. Não é uma combinação boa. Principalmente em atletas, você vê muito uso exacerbado de anti-inflamatórios. E você vai ter uma série de complicações. As duas principais vão ser em relação ao teu trato gástrico, teu estômago, a comum gastrite, a gastrite que o pessoal cita, e algumas complicações mais graves em relação à parte renal, tá certo? Os anti-inflamatórios e usados de forma exacerbada, eles podem sim evoluir para levar a um quadro de insuficiência renal, tá certo? Isso é um quadro de problemas renais graves. A assistência farmacêutica, ela é composta de várias atividades do farmacêutico, desde a aquisição do medicamento até a aviação da receita, né, do medicamento. Então, toda essa parte, o controle é feito pelo farmacêutico. Sendo que, quando não se trata de, por exemplo, no caso que a gente está fazendo, os anti-inflamatórios que não são obrigatórios a receita, ela passa a ser um problema quando o próprio farmacêutico não é inicialmente o usuário não procura o farmacêutico dentro no ambiente de farmácia, e esse balconista, ele é impulsionado pelas vendas, eles passam a indicar um medicamento anti-inflamatório para simplesmente com o uso financeiro.
Aí uma das funções do conselho é exatamente fazer com que o farmacêutico faça a sua assistência farmacêutica, porque através dessa sua assistência farmacêutica existe a atenção farmacêutica, e dentro dessa atenção farmacêutica é que tem essa conversa particular do profissional com o usuário e com o uso do medicamento. Inclusive tem muita propaganda na televisão, né? Demais. Induzindo as pessoas A consumir tomarem medicamentos. certos medicamentos, não é isso? Demais. E aí, Fica como aquela história da cadê a bebida. fiscalização? Na verdade, existe um setor dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que é responsável pelo controle da propaganda e publicidade de medicamentos. Mas nós temos um país continental e é muito complicado esse controle efetivo, né, da propaganda, principalmente aquela feita pelo rádio. Que atinge aquele pessoal mais humilde, Menos programas de esclarecido, televisão, na né? televisão, na periferia, né? E a gente sabe que as agências de publicidade, embora elas tenham toda uma regulamentação a seguir para publicidade de medicamentos, muitas dessas agências ignoram isso aí e fazem a propaganda abusiva, né? E fora dos padrões que a Anvisa estabelece, levando mesmo o consumidor, né, a um uso indiscriminado e excessivo de medicamentos. Esse é um grande problema que a Anvisa enfrenta no país. É importante ler a bula? Fundamental, né? Assim, em última recorrência, quando ele é induzido à automedicação, pelo menos que ele leia a bula. A bula. Pelo menos. Porque se você vê uma medicação que é recomendada a tomar em determinado de 6 em 6 horas, 8 horas, se dentro se ele desrespeitar esse horário da tomada, como eu já falei anteriormente, e ele passar para compensação, passar a tomar, eu não tomei o dado meio-dia, vou tomar agora à noite do 2 para compensar a não tomada do medicamento, tudo isso leva a um erro do efeito do medicamento e, consequentemente, pode levar a uma iatrogenia e a trogenia do medicamento. A bula é uma faca de dois gumes. Ela é essencial. Você está lá, você deve sim ter informação da bula, mas ela tem uma função de informar e ela tem uma função também de legalidade. Por exemplo, todos e qualquer efeitos colaterais e aquela medicação pode, tá certo, causar, vai estar constando na bula. Porque é uma exigência que se tem aquilo. Porque se não tiver, a empresa que produz determinada medicação pode ser acionada por isso. Mas é complicado porque o paciente que quando vê a bula, ele não pode usar aquilo como algo literal, porque ele vai se sentir... Eu vi que esse medicamento ele pode ser feito isso e que esse efeito colateral é culpa desse medicamento. Então a bula, se for pegue ao pé da letra, ela tanto pode fazer o paciente fazer uma medicação para ele mesmo fazer a medicação. Eu vi que esse remédio serve para essa doença que tem na bula e ele toma o remédio sem consultar o profissional. Ou então ele pode abandonar uma medicação, um tratamento, por causa da bula. Senti uma palpitação, senti uma dor de cabeça, tem na bula dizendo que esse remédio causa isso. Não vou mais utilizá-lo. Sempre a solução é procurar o profissional e pedir esclarecimento em relação a isso. E a internet? Vocês acham que ela piorou o uso indevido da medicação? Sim, tem trabalhos mostrando isso, né? Tem trabalhos mostrando que a internet facilita o acesso a muitos medicamentos, alguns deles que não são nem registrados aqui no país. Ou seja, a pessoa pode comprar um medicamento importado pela internet. Isso. E você corre o risco de tomar um medicamento que possa ter um risco potencial grande. Se ele não está aprovado no país, a agência reguladora nossa, que é a Anvisa, provavelmente não regulamentou o uso desse medicamento no país. Por quê? Porque tinha algum problema com ele. E quando a pessoa, então, adquire esse medicamento
por conta própria, né, via internet, ela pode estar comprando aí um problema maior, né? Principalmente na internet, que todo mundo é médico. Né? Todo mundo compartilha as suas histórias. E o objetivo principal é o lucro. Exatamente. Você vê muito isso na internet, até para, não só para tratamento de doenças, mas, por exemplo, remédios para emagrecer. Existem fóruns, existem páginas na internet só com indicações, com pessoas aconselhando medicação X ou Y, que você toma para emagrecer, ou você toma para ficar forte, para ganhar peso, para ter resistência. Ilusório isso aí, não é? Não, tá certo? Isso é totalmente ilusório e prejudicial à saúde. A venda de medicamentos falsos aqui no estado, como é que está? Acho que o doutor Jacó pode falar melhor disso. Existem medicamentos falsos? Existem venda de produtos medicamentosos. Olha, quanto à burlação de processos legais no Brasil, em todos os setores, você vai encontrar pessoas que negligenciam a lei. E também no medicamento não é por menos. Existem cargas roubadas de medicamentos que são vendidos indiscriminadamente. Aqui em Fortaleza mesmo existem locais em que existem vendas, mas é igual o rapa, na hora que aparece se escondem. Né? Existem estabelecimentos mercantis que vendem medicamentos também, mas o Conselho Regional de Farmácia, a tendência dele é lutar diariamente para que essas práticas, interromper essas práticas. E o remédio que é tomado sempre, por exemplo, para o tratamento de refluxo, diabetes, pode perder a sua eficácia com o tempo? Na verdade, todo medicamento de uso crônico, ele deve ser acompanhado pelo médico. Nosso colega aqui pode falar melhor sobre isso. São duas coisas. Em relação a... Você toma uma medicação para combater uma doença, então fica muito aquele... Você não tem como saber se é o remédio que está perdendo efeito ou se é a tua doença que está progredindo. Isso é muito comum em relação à pressão, tá certo? É normal você, no decorrer da idade, no decorrer dos anos, você ter uma piora do teu controle da tua pressão. Então, não é que o teu remédio deixou de servir, mas o teu organismo se modifica com a tua idade, com o teu tempo, e é necessário medicações, uma adequação a isso. Você hipertenso com 40, 50 anos, a gente aconselha começar com uma medicação específica. Se você é hipertenso com 70, 80 anos, já é mais eficaz outra classe de medicações para a pressão. E isso para quase todas as doenças, refluxo inclusive, tá certo? Os inibidores da bomba de próton, que são o omeprazol e os da família dele, a questão da eficácia deles não é que se perca com o tempo, tá certo? É porque o organismo da pessoa, ela vai induzindo agravos. Por exemplo, o refluxo, ele é uma perca da musculatura do teu estômago que permite que o ácido volte para o teu esôfago. Com a idade, ela piora mais ainda. Então, o idoso, ele vai ter uma tendência a ter mais refluxo que uma pessoa mais jovem. Então, talvez só uma medicação dessa não seja suficiente, você tem que progredir o tratamento. Quer dizer que o senhor está me dizendo que o organismo, principalmente do idoso, ele pega um determinado remédio e que depois ele fica pedindo outros remédios ou então o aumento daquela dosagem. É isso mesmo? Isso, você vai ter que ter uma classe diferente de medicação para um idoso do que você faria para uma pessoa mais jovem, para a mesma doença. Só complementando, você vê aí a diferença, a idade, o sexo, a atividade física, tudo isso aí interfere na posologia, na durabilidade do tratamento, tudo. E agora eu converso com Rondinelli. Você é bem eclético. Você lançou um CD com shot, MPB. Qual desses ritmos... Você viu no site, não foi? Quais desses ritmos você mais se encanta? Todos esses ritmos, eles têm influência do MPB, né?
Então a escola mesmo é a música popular brasileira, que é rica em todos os estilos. Eu acho que é triste da pessoa que fala que gosta só do forró, que gosta só da MPB, que gosta só do rock. Na realidade, a música ela é eclética, ela é universal, a música é brasileira. Então, o MPB é a música mais rica que tem. Então, quando a pessoa me pergunta, Rondinelli, qual é o teu estilo que tu gosta de cantar? Eu gosto de cantar MPB, porque é o completo, né? Através do MPB eu consegui gravar um disco de shot, eu consegui gravar um disco de Jovem Guarda e outro de axé, porque todas essas foram influências para que eu chegasse até onde eu cheguei. Né? Quer dizer, nesse caso você toca todos os ritmos. A minha banda toca, porque na realidade, assim, por exemplo, a minha banda é uma banda baile, né? Então, quando é internacional, eu contrato um cantor que canta internacional. Por exemplo, o Flashback, tem a cantora que canta o Flashback. E eu canto a parte nacional, que é Tim Maia, João Bosco, Djavan no começo do show, aí depois vai para um Luiz Gonzaga. Pronto, essa parte eu fico no baile. E a outra parte, que é a parte internacional, eu fico com os outros cantores. Você participou de um festival que foi feito lá na Assembleia. Foi. Me fala um pouquinho desse festival. Esse festival, eu nem tinha noção de que ia ser classificado. Eu acho que foram 30 mil pessoas inscritas. E a minha música, Irreal, como eu falei antes, naquele outro bloco, dessa música, eu me inscrevi pela internet e cheguei nas semifinais. Uma música muito bonita que fala de contos e fábulas do Saci Pererê. E esse festival me veio em uma boa hora, onde eu estava querendo lançar um disco autoral. Né? E, com certeza, ele fez parte da minha vida, esse festival, e me deu uma alavancada maior para que eu conseguisse chegar a outros objetivos na minha vida. Né? Vamos de música, Vamos de Rondinelli. música. Flor de Lis. Falei-me, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que um erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. Vale-me, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que um erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida
Margarida morreu no pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Nem Margarida nasceu. Valei-me Deus. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Estamos de volta com o último bloco do Entre Ideias, falando sobre intoxicação medicamentosa causada pelo uso indevido de medicação. Doutor Jacó Albuquerque, me fala um pouquinho da homeopatia. A homeopatia é uma ciência que ele tem como base fundamental, como a própria palavra diz, é o semelhante curando o semelhante. Ela é uma das especificações da saúde em que está inserido o médico, o farmacêutico e o odontólogo. E ela diverge muito da parte de planta, porque a fitoterapia, que é onde você encontra os chás, os medicamentos encapsulados da própria erva, isso é chamado de fitoterapia, fitoplanta, terapia feita através das plantas. E a homeopatia é uma ciência que ela usa como base terapêutica as plantas, mas não usa a mesma indicação como é feita a fitoterapia. E a homeopatia também, além dos farmacêuticos, e os médicos, eles têm uma tendência muito grande de atender o paciente de uma forma holística e não levando em consideração apenas a doença. Então, de acordo com a filosofia homeopática, o indivíduo só adoece quando existe qualquer desequilíbrio na sua força vital, que a gente atribui que seja a força que equilibra o organismo. Quer dizer que a homeopatia foge justamente daqueles remédios farmacêuticos. Ele entra numa outra área de remédios, uma ciência que trabalha com plantas. Que trata o cliente, trata o paciente de uma maneira diferenciada. Doutora Miriam Parente. E aí, doutora Miriam Parente? O que a senhora fala sobre os remédios tradicionais das farmácias e o da homeopatia, que são das plantas? Não, como o doutor Jacó comentou, na verdade a homeopatia não é a fitoterapia. A fitoterapia são os medicamentos feitos com as plantas, né? São os chás, são as cápsulas, né? São as infusões, os emplastros, que são feitos com princípios extraídos das plantas. A fitoterapia, quando bem utilizada, bem orientada, ela tem seu valor indiscutivelmente. Mas o que acontece é que hoje em dia, quando as pessoas vão buscar os raizeiros, né, para comprar as plantas medicinais, muitas vezes esses raizeiros não têm um conhecimento adequado dessas plantas e podem indicar plantas de uma forma errônea e as pessoas acabam sim, em vez de se tratar, acabam adquirindo outros problemas, dentre eles as intoxicações, né, devido ao uso equivocado de algumas plantas. A planta medicinal ela tem que se conhecer como preparar
Você tem que saber, você tem que conhecer a planta, tem que saber como preparar o chá, como preparar a infusão, qual a parte da planta que você deve usar, como você faz esse processo de infusão ou do preparo do chá, ou dos emplastros, enfim. Tem que saber usar, conhecer a planta, saber como utilizá-la adequadamente, para aí sim poder usufruir os benefícios que a planta medicinal traz. Quando você usa uma planta para medicação, você está supondo que algum princípio daquela planta, algum princípio químico daquela planta faz bem para determinada doença. Mas como você sabe quanto daquele princípio faz bem ou faz mal? Naquela plantinha, será que vai ter a mesma quantidade desse princípio ativo do que na planta do vizinho? Será que o jeito de colher, de tratar, de fervura, de secar, será que foi o mesmo? Foi padronizado? Será que se eu botar 3 folhas em vez de uma, eu vou ter um efeito tóxico ou não? Então, são uma série de dúvidas que não tem como você prever que uma pessoa vai ter. Não, desculpa. Então, se você não tem como prever, não é o correto você chegar e dizer, faça isso, faça aquilo. Não esquecendo que a maioria dos antibióticos, a base do princípio ativo é das plantas. E que o Confrei, por exemplo, que antes era tomado com a sua gama de atividade, de ações, né, que é curador, que é anti-hemorrágico, cicatrizante, hoje ingerido, já é percebido que nós temos